amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quem tem paz, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos dirigir um minutinho de oração. Já vamos entrar na palavra para não perdermos tempo. Amém? Jesus, diga assim comigo: Senhor Jesus, bem alto. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Senhor Jesus, muito obrigado pelo perdão dos meus pecados. Para nós sermos bem sucintos, não demorarmos muito, vamos ler já a Bíblia aos Hebreus capítulo 11. Nós vamos falar sobre a fé hoje, amém? Vamos aprender um pouquinho sobre a fé. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 11, verso 1. Todo mundo já achou? Aos Hebreus capítulo 11. Tem irmãos que ainda não achou. Procura aí, irmão. Ajuda aí você do lado, que já achou. Ajuda o seu irmão, ajuda a sua irmã. Aos Hebreus capítulo 11. Louvado seja Deus. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. Muitos estão apostatando da fé. Então nós precisamos da fé bíblica, da fé verdadeira. Não podemos apostatar da fé não, meus irmãos. Vamos ler aqui a definição de fé. Todo mundo preparado? Então vamos lá. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Está aí a definição de fé. Podeis acertar. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado e agradecido. Dá uma salva de palmas bem alegre para Jesus, porque Ele merece. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, nós estamos vivendo um dia de confusão. Dias de confusão doutrinária, confusões teológicas. Nós estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão confundidas, estão apostatando da fé, estão olhando para trás, estão deixando o Evangelho, estão deixando de servir a Jesus, porque não aprendeu sobre a fé verdadeira. Amém? A fé bíblica, a fé que Jesus, que os apóstolos nos ensinaram aqui nas Escrituras Sagradas. Então, fé. Muitos por aí estão pregando sobre a fé. Muitas igrejas estão pregando sobre a fé. Muitos dizem que a fé é um poder interior que o crente tem. Um poder interior. Será que é isso mesmo? Será que a fé é um poder interior? Que nós lançamos este poder interior até Deus e Deus faz o que nós queremos? Será que é isso, fé, meus irmãos? Fé não é um poder interior, meus irmãos, que nós temos. Isso não é fé bíblica. A fé bíblica, meus irmãos, ela é fundamentada na eternidade. Diga comigo: a fé bíblica é fundamentada na eternidade. A fé bíblica, irmãos, significa o homem e a mulher que se aproxima de Deus esvaziar-se a si mesmo, se aproximar de Deus e estar predisposto a fazer o que Deus quer, não o que Ele quer. Entendeu? É o contrário desse poder interior que estão pregando por aí. A fé que estão pregando por aí é o contrário da fé bíblica. A fé bíblica é você se esvaziar de si mesmo, se aproximar de Deus vazio de si, se humilhar a si mesmo, chegar aos pés de Cristo, se arrepender dos pecados e dizer para Cristo: eis-me aqui para fazer o que tu queres, não o que eu quero, mas o que tu queres. Então aqui a definição está muito clara. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quantos pregam, meus, essa palavra aqui, baseando-se em coisas palpáveis, em coisas materiais? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quais são as coisas que se esperam? O que o crente espera? A própria Bíblia dá a resposta. Hebreus capítulo 11, está aqui a resposta. Vamos aqui, louvado seja Deus.
capítulo 11, verso 10. Porque esperava, do verbo esperar. O que se espera? Abraão, está falando de Abraão. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, cujo artífice, cujo construtor é Deus. Abraão, meus irmãos, não estava esperando aqui uma cidade terrena. Abraão não estava esperando uma cidade murada. Ele estava esperando a nova Jerusalém, cidade que tem fundamento, meu irmão, cidade que não pode ser abalada, cidade que não pode sofrer com as intempéries da natureza, cidade que não tem terremoto, cidade que não tem tsunami, cidade que não tem vendaval, não tem furacão. É a cidade santa que Abraão esperava. Quantas pessoas aqui na terra estão esperando ir para Nova York? Eu estou esperando uma bênção de Deus, porque eu tenho que ir para Nova York, eu tenho que viver lá. Esperando ir para Paris. Outros estão esperando ir para a Austrália, para a Nova Zelândia, para a Noruega, Dinamarca. Mas Abraão esperava a cidade santa, a cidade que tem fundamento. Lá não vai ter nóia, meus irmãos. Lá não vai ter traficante de droga. Lá não vai ter furto de celular. Lá não vai ter, meus irmãos, a violência que tem aqui no Brasil, a violência que tem lá em Israel. Lá não vai ter esse tipo de coisa, porque lá é a cidade santa. Olha aí, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E as coisas que se esperam, meus irmãos, são as coisas eternas, são as coisas celestiais, são as coisas de Deus, lá no alto. Aleluia, louvado seja Deus. Eu já vi gente pregar essa palavra aqui, dizendo que você está esperando o carro, vai vir o teu carro. Não tem nada a ver com isso. Você está esperando a casa, vai vir a tua casa. Esse texto não diz respeito a isso. Está esperando o casamento, virá para... Não, esse texto não tem nada a ver com a matéria, meus irmãos. Não tem nada a ver com esta vida terrena. É a vida eterna, é a vida celestial, é a vida com Cristo. Quem tem esta fé, meus irmãos, jamais será abalado. O cristão que tem esta fé verdadeira, esta fé bíblica, nada vai abatê-lo nesta terra. Não vai ter luta, não vai ter provação, não vai ter dificuldade, não vai ter levante de Satanás, não vai ter perseguição, porque a fé dele, porque a fé dela está fundamentada na eternidade. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Abraão esperava e nós esperando. Quem está esperando aí? Quem está esperando? Eu estou esperando. Eu não vejo a hora de Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Eu não vejo a hora de ter um encontro com o Senhor Jesus nos ares. Oh, meu Deus e meu Pai. É outra vida, irmãos. É outra vida. Tem crente que está preocupado com a vidinha mesquinha aqui na terra. Meu Deus do céu. Tem pastor que está pregando preocupado com a vidinha mesquinha aqui na terra. Meu Pai, que fé frajuta, que fé fraca. Esta não é a fé bíblica. Esta não é a fé do céu. Esta não é a fé dos apóstolos. Esta não é a fé dos patriarcas, meus irmãos. Se você discorrer aqui no Hebreus capítulo 11, aqui nos mostra os heróis da fé. Os heróis da fé que viviam na esperança do Messias. Os heróis da fé do Velho Testamento. A esperança deles estava na vinda do Messias. Eles criam que o Messias havia de vir para salvá-los. E depois o Messias veio, continuou a igreja. É a mesma fé, é a mesma fé de Abraão. Se você ler esse texto aqui, Abraão não herdou um pé de terra aqui na terra. Ele não herdou um pé de terra. Pode ler o texto, você vai ver. Porque ele não estava preocupado. Abraão tinha uma visão espiritual. Abraão era um homem de Deus espiritual. Já o seu sobrinho Ló era carnal. Veja que Ló, ele tinha os olhos voltados para as coisas terrenas, para as benesses aqui da terra, para os prazeres. Tanto é, meus irmãos,
que quando houve contenda entre os pastores de Ló e de Abraão, eles se separaram. E Abraão deu a preeminência para seu sobrinho Ló, escolheu o caminho que ele queria. E ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele escolheu aquelas terras verdejantes e foi para lá. E depois pereceu. Sua esposa pereceu, perdeu tudo, ficou sem nada. Por quê? O olho dele estava focado nessa terra. O olho dele estava focado na matéria, no que ele poderia ganhar aqui. E é o que está acontecendo com muita gente nos dias de hoje. Meu Deus do céu, tem muita gente se apostatando da fé. O que significa apostatar da fé, meus irmãos? Apostatar da fé é deixar a fé bíblica para uma fé não bíblica. Isso que acontece. Tem gente que está na igreja apostatando da fé. Tem pregador apostatado da fé. Por quê? Porque ele não prega a fé bíblica. Ele não prega a fé dos apóstolos, a fé dos patriarcas, a fé dos profetas. Ele está pregando uma fé baseada neste mundo, baseada naquilo que eu posso adquirir neste mundo. Amém? Ah, bom, mas Jesus não dá bênçãos? Jesus não opera milagres? Jesus dá bênçãos, Jesus opera milagres, mas tudo que Jesus fez e faz é baseado nesta fé fundamentada na eternidade. Porque ele cura uma pessoa no intuito dessa pessoa se firmar com ele. Ele resolve um problema para você, não é para você gozar este mundo, não é para você gozar esta vida, é para você ficar firme na fé, é para você se aproximar mais dele, é para você crer mais nele e esperar a vinda dele. Quem está entendendo, diga amém. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ah, 0 quilômetro. Não tem nada a ver com isso. As coisas que não se veem. Vamos abrir a Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ler alguns versículos ali de 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos ali do verso 16 ao 18. Quem tem a Bíblia aí, abre em 2 Coríntios, capítulo 4, 16. Está escrito assim: por isso não desfalecemos. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós das coisas que se veem, mas das coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha aí, meus irmãos, a resposta da fé. Amém? Aí está a fé. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, as coisas que não se veem são as coisas eternas, meus irmãos. São as coisas eternas. Amém? Paulo está falando aqui, ó, apóstolo. Nós não desfalecemos. Por que não? Porque sabemos que Jesus ressuscitou e vai nos ressuscitar com ele. Nós temos a garantia da ressurreição. Nós temos a garantia da vida eterna. Nós temos a garantia da cidade santa. Nós temos a garantia de morar no céu com Jesus. Por isso nós não desfalecemos. Por isso não desfalecemos, como está escrito aqui. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Significa isso, o homem exterior se corrompa. É o físico do homem, não é o pecado. Isso não é a corrupção do pecado, é o físico. É o corpo que se deteriora, passa o tempo, vai envelhecendo, os órgãos vão parando de funcionar, né? Entendeu, moço? Se o nosso homem exterior se corrompe, porque se corrompe mesmo, o tempo é implacável conosco. O homem exterior se corrompe, meus irmãos, não adianta. Nós não somos eternos aqui na carne, não.
Nesse físico não. O homem exterior, a mulher exterior se corrompe. E tem muita gente preocupada com o homem exterior, hein? Meu Deus do céu. Quantos crentes preocupados com o seu homem exterior, com a vaidade. Meus irmãos, né? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia, exercitando a nossa fé, exercitando a fé na palavra de Deus. O homem interior se renova de dia em dia, meus irmãos. Então não há tristeza, não há desespero, não há depressão, que é a doença do século, porque o homem interior se renova de dia em dia. Aleluia, louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Não desfalecemos, nós não desfalecemos. Você já leu as cartas do apóstolo Paulo, né? As lutas que ele passava, as pelejas, as perseguições, mas não abatidos, mas não derrotados, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa tribulação aqui na terra é leve e momentânea, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Olha aí, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Irmão, nós temos que mergulhar nesse oceano do Espírito. Nós temos que sair da superficialidade. Nós temos que exercitar nossa fé na palavra de Deus, para que a nossa fé seja bíblica, não a fé apostatada, não a fé, como diz o mundo aí, uma fé. Só os profetas dizem que a fé é inteligente, né? Fé inteligente. Não tem negócio de fé inteligente não. A fé é fundamentada na eternidade. Não tem negócio de fé inteligente não, meus irmãos. Olha que ele leu isso. É eternidade, é morar com Jesus, é saber que esse mundo aqui é passageiro, é saber que tudo isso aqui tem um fim. Amém? Pega esta palavra, meu irmão. Pega esta palavra, coloca ela na tábua de carne do teu coração. Porque a nossa leve e momentânea tribulação do crente, né, é leve. Paulo diz aqui que é leve, hein? Será que é leve? Fé bíblica é leve, porque a fé bíblica nos aproxima mais de Deus. A fé bíblica nos aproxima mais do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo está em nós, a unção de Deus está em nós, nós não sentimos a luta, nós não sentimos a provação, não sentimos a peleja, porque a peleja, nós não temos que pelejar nela, o Senhor peleja por nós. É isso. Mas se nós estamos vivendo uma vida tribulosa, uma vida desnorteada, sem rumo, uma vida sem esperança, sem direção, sem convicção, é que está faltando essa fé bíblica em nós. Tem que ter essa convicção, meus irmãos. Tem que saber quem você é, a quem você serve, onde você está, para onde você vai. É a fé bíblica que está faltando na vida de muita gente. Está faltando essa fé bíblica na vida de muita gente. É necessário, irmão, colocar essa fé em prática. A fé bíblica, vou repetir para você entender, a fé bíblica não tem nada a ver com a matéria, com as coisas terrenas. A fé bíblica, mas Deus dá bênçãos terrenas, dá, porque Deus é muito misericordioso. Não posso negar para vocês que Deus não dá bênçãos. Deus dá bênçãos. Deus sim, claro que dá. Deus cura, Deus liberta, Deus prospera às vezes a vida financeira. Sim, Deus pode fazer, mas Ele faz única e exclusivamente porque Ele é bondoso, benigno, misericordioso. Mas isso não está ligado com a fé bíblica, aquela fé fundamentada na eternidade. Quando Ele faz essas bênçãos, Ele quer levar a pessoa para mais perto dele. Ele não dá bênção para a pessoa se afastar dele, não. Não dá, esse não é o objetivo dele. Muito embora aconteça. Veja que ele curou 10 leprosos, né? Não limpou 10 leprosos.
9 foram embora, só um voltou para glorificar e para adorar Jesus. Muitas vezes as pessoas recebem porque Deus é bom, misericordioso, bondoso, dá a bênção. A bênção dele é como o sol, como a chuva, cai sobre os bons, sobre os maus. Mas a fé da salvação, a fé bíblica é essa aqui, fundamentada na eternidade. É essa que nós precisamos, é essa que nós temos que ter em Deus, em Cristo e na palavra dele. Amém, Jesus? Não atentando nós nas coisas que se veem. Aí, tá vendo? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Amém? E aí, meu irmão, faz uma reflexão aí. Onde está fundamentada a tua fé? Está esperando a vinda de Jesus? Está buscando a Deus? Está consagrando a tua vida a Deus? Está preparando para o clamor da trombeta? Porque a trombeta vai soar, e quando a trombeta soar, a igreja vai ao encontro de Cristo. Aleluia. Irmãos, a vinda de Cristo com poder e grande glória, com trombeta de arcanjo, ela vai fazer com que a terra fique totalmente iluminada, e muita gente vai fugir da presença de Deus. Muita gente vai correr, muita gente vai se esconder, mas a igreja não vai correr, a igreja vai ao encontro de Jesus nos ares. Eu não sei se você já viu aquela passagem no livro de Êxodo, capítulo 19, quando Deus mandou Moisés santificar o povo durante 3 dias em jejum, porque ele iria se manifestar no monte Sinai. E quando Deus se manifesta, o monte começa a fumegar, e uma fumaça, o fumo da glória de Deus aparece, e o povo corre de medo. O povo correu, o povo de Israel correu tudo, só Moisés ficou. Por quê? Porque a vida deles não estava fundamentada nessa fé aqui. A vida deles era uma fé no Egito. A fé deles era no Egito. Eles queriam o Egito, eles queriam as coisas do Egito. Entendeu? O único que ficou foi Moisés. E aí o povo disse para Moisés: Moisés, que tu fale conosco e não Deus. Que tu fales conosco e não Deus. O povo correu de Deus, irmãos. Ficou com medo de Deus. É o que vai acontecer na vida de Jesus. Quem não tem essa fé bíblica, quem não vive segundo essa fé bíblica, vai fugir. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu sou evangelista, eu sou pastor. Vai fugir. Porque a unção, a glória de Deus, ela espere o pecado. Quem está em pecado vai fugir, não vai suportar. O pecado não pode se aproximar de Deus. A pessoa está em pecado, ela foge, ela tem medo. Meus irmãos, vamos buscar mais a Deus? Vamos colocar essa fé em prática? Esta fé, meus irmãos, que faz com que o cristão entre pela porta estreita. Por isso que Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertada o caminho que conduz à vida, poucos são os que encontram. Meus irmãos, preciso desta fé para entrar pela porta estreita, meus irmãos. Porque a porta larga vale tudo, irmãos. É a porta, é o caminho da permissividade. Pode tudo lá. Pode tudo, pode separar. Pode separar, casar de novo, não tem problema. Porta larga, caminho espaçoso. Pode tomar uma cervejinha, pode usar uma roupa bem coladinha, uma roupa transparente. A irmã que não tem problema. É a porta larga, é o caminho espaçoso. Ei, cuidado, meu irmão. Você precisa desta fé para sair da porta larga, do caminho espaçoso, meu irmão. Entra pela porta estreita, porque Jesus está voltando. A vinda de Jesus está próxima. Bem? Pega esta palavra aí. É a porta, é a fé que faz com que nós possamos renunciar a si mesmos, né? Nos esvaziar de si mesmo. Chegamos diante de Deus esvaziado. Vai ler a Bíblia?
Eu não vou ler a Bíblia com as minhas concepções na minha cabeça, não. Meu modo de pensar, minhas concepções. Não, vou ler a Bíblia vazio. Deixa Deus encher você com a palavra dele. Deixa o Espírito Santo, busca o Espírito Santo. Ele vai dar a interpretação correta. Ele é o autor. Amém? Entendeu? Isso é fé. Hoje em dia, irmãos, tem muita gente misturando a palavra de Deus com muita coisa desse mundo. Muito teólogo, muito conhecedor, misturando as coisas de Deus com o mundo, meus irmãos. Se você ler, ó, tem gente que pensa que o Velho Testamento já passou o Velho Testamento. O Velho Testamento mostra o caráter de Deus. Ali dá o caráter de Deus, como Deus é santo, como Deus é rigoroso. O Novo Testamento mostra a bondade de Deus, mas o Velho é com caráter. Irmão, o sacerdote para entrar no santuário, você acha que ela faz de qualquer maneira? Só para vestir a roupa do sacerdote, levava mais de não sei quantas horas. Não era vapt-vupt não, mas a roupa já entrou no santo. Não, levava tempo. Hoje tem gente que anda de qualquer jeito. Tem pregadores subindo no púlpito de bermuda, irmão, de camiseta, não tem a menor reverência com as coisas de Deus. Não conhece a Bíblia, não conhece o Deus verdadeiro. É a palavra que Deus está mandando falar, meus irmãos. Nem por degraus o sacerdote poderia subir ao santuário. Não tinha degraus para não mostrar suas vergonhas. Você sabia disso? Meus irmãos, ali mostra o caráter de Deus, como Deus é rigoroso. Irmãos. Não pense que Deus mudou, não. Deus não mudou, não. Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo. Irmão, no Velho Testamento matava, no Novo não mata. Como que não mata? Ananias e Safira, quem conhece a história de Ananias e Safira? Morreram na hora ali, foram mentir para o Espírito Santo, diante de Pedro, o homem de Deus, porque Pedro era o homem de Deus, foram mentir diante de Pedro ali, fulminados na hora. É Novo Testamento, não é Velho Testamento não, Novo. Então, meus irmãos, vamos santificar a nossa vida, vamos entrar por esta porta, amém?